Boa noite, gente. Estou aqui diretamente da Areia Branca com a minha mãe, que vai contar um pouquinho pra gente de como foi a infância dela. Então, mãe, se apresente dizendo o seu nome e a sua idade. Olá, eu me chamo Lucivânia e tenho 45 anos. Mas ela usa produtos Ivone, está conservadíssima. Mãe, para iniciarmos a entrevista, comece dizendo: a senhora se considera uma pessoa que teve infância? Sim, Por quê? porque eu fui criança, brinquei, aprontei de montão E viveu essa e fase. vivi essa fase. Descoberta. Que bom. Isso. Mas a senhora começou a trabalhar muito jovem, lembra mais ou menos a idade? Sim, comecei com 6 anos e fui trabalhar numa casa de uma colega de minha mãe, que era só para brincar com uma criança que tinha a mesma idade que eu, na época, né? Sim. Quanto tempo a senhora ficou nessa casa? Então, eu comecei com 6 e saí, estava fazendo 15 anos, eu. Ou Tava fazendo seja, 15 toda a anos sua infância foi trabalhando nessa casa. nessa casa. Mas tinha folga 2 vezes no mês. Então eu pude viver também, né, a minha infância em casa também. Como dava, né? Isso. E aí a senhora pode compartilhar com a gente algumas das suas memórias? Sim. Teve uma vez que eu cheguei do trabalho, né? Eu queria muito estar na minha casa, nunca me acostumei lá fora, então eu chegava muito feliz. Então eu entrei dentro de casa correndo. Como a porta do fundo era pequena, eu tinha crescido, né? Eu tinha crescido. Então, quando eu cheguei, que parti na carreira para abraçar meu pai que estava no quintal, aí me bati na porta e caí dura, desmaiei. Olha, o calo cresceu na testa. E o pai, o que ele fez quando viu a senhora cair? Correu, coitado, para me salvar, mas eu já tinha batido a cabeça Socorro! na portinha. Então, é uma das minhas memórias. Outra das minhas memórias é que eu tinha um vício, né? Então, eu ia pra roça com meu pai e ele levava sempre uma moringa. A moringa para esfriar a água, né? Então, eu cheirei a moringa e senti uma enorme vontade de morder ela. Então, mordi a moringa, Meu Deus! mastiguei e engoli. E a moringa é feita de barro. Como a senhora fez a proeza de mastigar? Então, bem dura, por sinal, né? Mas meus dentinhos travou, não teve jeito. Aí, Que gosto tinha? de barro, ela é feita de barro. E a senhora achou gostoso? Ou foi só, vou experimentar? Não, porque veio um cheiro assim e eu mordi. E depois escondi a mordida. Pra vou não achar. Sim. Outra memória bem engraçada era que a gente ia pra roça de burro, né? Então o burro, meu pai colocava 2 caçoar para levar a gente. Só que quando ia, a gente ia montada. Aí quando vinha, ele vinha carregado, a gente vinha de pé. Então quando a gente vinha de pé, na volta, minha irmã foi atropelada pelo caçoar. E ela é bem mais nova do que eu. Então pequenininha, aí o burro passou por cima dela. Ela ficou bem depois disso. Não muito. Teve que vir em cima do burro, o burro carregado com ela em cima, porque ela não aguentou caminhar. Mas na época foi engraçado, né? Coisa de criança. E tinha a história do Papa-Figo, né? Que a gente tinha muito medo dos Papa-Figo. Papa-Figos são de onde? Laranjeiras? Riachuelo? É Riachuelo. Laranjeiras. Laranjeiras. Então, Papa-Figo, na verdade, era... Hoje existe, né? Que é essas pessoas que pegam a criança e tiram os órgãos, né? Antigamente falava só no fígado, mas ele tirava todos os órgãos da criança. Então a gente morria de medo. Aí a gente se trancava para os papafigos não pegar a gente. E tinha outra passagem, né? Que é o lambe sujo, que eles são de Laranjeiras. São de Laranjeiras. Mas ele pedia dinheiro e a gente ficava com medo, né? Ele pedia dinheiro e dizia, se me desse
dinheiro que melava a gente. Aí a gente tinha muito medo disso. Oh, meu Deus. Então a gente vivia trancada. Olha, os absurdos atrapalhando a infância dos outros. Só que na época a gente tinha muito medo porque a casa da gente era de taipa, era de barro, era feita de barro. Então qualquer empurrão ou futucava já acabava vendo a gente. Aí teve uma vez que ele estava olhando assim pelo buraquinho da porta, que não era nem da casa, era da porta, que era toda bombeada, coteada. Oh, meu Deus. Mas aí a gente ficava com medo, né? Do lobisomem. E na infância também, meu pai não costumava bater na gente, né? Mas quando a gente aprontava, ele sempre dava aquela surra de toalha. Agora é a toalha de banho. E como a gente dormia sempre 3 crianças na mesma cama, né? Era 3 irmãs. E a última que ficava no cantinho era que apanhava de verdade, porque o bico da toalha ia bater nela. Então, a gente sempre vivia revezando para uma só não apanhar. Mas meu pai era uma graça. Sim. Mãe, falando em irmãos, quantos irmãos a senhora teve? Tem, na verdade, né? São todos vivos. Não, foram 12 e morreu 2. 12 Então, filhos, nós porque agora meus estamos avós 10. meus avós não tinham o que fazer. E aí, qual era o seu brinquedo favorito quando criança? Nós costumávamos brincar com boneca de pano, porque minha avó morava em Capela e mandava sempre as bonequinhas pra gente brincar. Feita na máquina dela, máquina de costura. E aí era o seu brinquedo? Favorito. Era o único também, né? Mas aí a gente inventava, a gente ia pra roça, pegava as bonecas de milho e fazia de uma boneca de milho a gente fazia nossa brincadeira. E era muito legal na época. Aí ia lá no milho só pegar as bonecas do cabelo mais comprido, aprendi a brincar assim. Pegar as Sim. bonecas do cabelo mais bonito. E era sempre do cabelo cacheado e grandão. Qual era a sua comida favorita na infância? Olha, não existia uma comida favorita, porque toda a comida era bem-vinda, né? Porque a gente não tinha. Então tudo que a gente conseguia era favorito. Sim. Era macaxeira, o inhame, tudo vinha da roça do meu pai. Então a gente gostava de tudo. A fava, o feijão, a macaxeira, a farinha vinha da roça, que a gente mesmo fazia a nossa própria farinha. Então tudo isso para mim é favorito. Era bem lindo. Que bom. E na época não engordava, né? Hoje em dia tudo engorda. Na época não engordava, é verdade. São os agrotóxicos. Pois é. Como era a sua escola? Minha escola era pequena, mas tinha cara de escola. Era pequena, tinha poucos alunos, porque era só aquelas pessoas do povoado mesmo, né? Não vinha gente de fora. Enfim, E como a senhora fazia para chegar até aí? era muito sofrido o caminho, porque era distante, né? A gente passava por 2 pontes e era bem difícil de ir todo dia, né? Sim. É bem cansativo. E hoje as crianças reclamam de ir de ônibus, gente. Pois é, hoje tem. Antes não tinha. A gente tinha que ir a perna. A perna a pé. A pé. A perna. Você gostava das aulas? A senhora gostava das aulas? Eu gostava. Quando eu chegava lá, eu gostava, porque tinha o lanche que era diferente da comida de casa, né? Mas ela não gostava das aulas, ela gostava dos lanches. Não. Gostava das aulas, porque eu aprendia. E gostava da comida que era diferente do que tinha em casa, Ah, sim. sabe? Qual eram os lanches da época? Porque hoje a gente até conversa, né, sobre a alimentação na escola, como é que tá. Vamos Olha. ver se mudou de lá pra cá. Eu gostava muito do macarrão com almôndega, era muito bom. Hoje as almôndegas não é como antigamente. Nada é como antigamente. A sardinha com macarrão também tinha. Tinha um mingau de aveia que eu não encontro mais. Eu acho que não existe mais esse mingau de aveia. Era um mingau branco cheio de bolotinha.
E eu gostava muito daquele mingau. Pense como eu gostava daquele mingau. Olha só. Enfim, não tinha essas frutas, né? Porque hoje em dia tem fruta, mas não tinha fruta Sim. não no lanche. Tinha biscoito com Nescau, mas o Nescau feito, não era esse Nescau da caixinha não. Não era pronto. Não, era o Nescau feito. Ela fazia e colocava nas canequinhas. Sim. As canequinhas eram coloridas, ainda é? Ainda é. Eu acredito que ainda seja assim. Então, os pratos eram coloridos também, Sim, daquele de plástico. para ficar divertido para as crianças gostarem de estudar. Gostar de estudar, gostar de comer. Gostam de estudar. Como eram os livros didáticos? Eu falo todos os livros didáticos porque o de tia tá aqui, né? E eram letras cursivas. Nossa, o livro era bem diferente do que é hoje. O livro tinha mais desenho do que letras. Então as crianças gostavam disso. Ai, eles Né? agrediram. Era muito divertido o livro. E eu adorava que tinha o Menino Maluquinho. Esse Menino Maluquinho é famoso. Sim, o autor dele morreu por esses dias. Então, o Menino Maluquinho. Aprendi muito com o Menino Maluquinho. E a senhora estudou até que série? Estudei até o 5º ano. Foi o 5º ano. Aí depois disso foi trabalhando. Foi trabalhando, a senhora Não, não trabalhava. eu já trabalhava. Só deixou a escola de lado, né? É. Que era o que tinha. Então, qual é o local que mais te marcou durante a sua infância? O lugar que mais a senhora gostava de ir? O Rio. O Rio. Ela já falou tanto desse Rio. É. Eu gostava muito do Rio, Onde porque o Rio ficava? próximo à minha casa. É por isso. Acho que era por isso que eu gostava. O Rio e o canavial, a cana-de-açúcar, que a gente... Era nosso lanche, né? Sim. No fundo da casa era nosso lanche. Então, quando cortava ela, a gente sentia muita falta. Cadê a cana agora? Não tem. Mas era nosso lanche. A goiaba, que era no nosso quintal também, era nosso Sim. lanche. Assim. E o que a senhora fazia no Rio? No Rio em si? Além de tomar banho, obviamente. No Rio a gente lavava prato, lavava roupa e tomava banho. Pegava água para beber, né? Sim. Era do Rio também. Dava pra pescar? Nossa, era demais. A gente saía à noite para pescar, porque à noite diziam que os peixes era mais fácil, né? Camarão, essas coisas. Sim. Era mais fácil que eles ficavam escondidinhos. Iam dormir, eu acredito, né? Que camarão dorme? Eu não sei. Eu acho que eles iam dormir, porque a gente pescava bastante. E pelo dia não tinha tanto. Ah, é. Entendeu? Mas não dava pra onde? Então, a gente pescava pela noite. A gente botava um candeeiro na cabeça e saía pescando. Aí teve uma vez que eu senti muito nojo de comer o camarão, Ai, sabe? meu Deus. Porque à noite a gente não enxerga muito na água, né? Então, meu pai mexeu lá num bagaço que estava dentro do rio, mas a gente não sabia o que era. Como deu muito camarão, aí no outro dia meu pai foi, né? Ver o que era aquilo. E quando ele chegou lá no outro dia, era um cavalo Oh, morto. meu Deus, que nojo. Aí eu senti nojo de comer o camarão. Comeu o camarão? Depois, o nojo foi só na hora, porque na hora que tá pronto a gente come. Era o que tinha que comer, exatamente. Você tinha um programa de televisão favorito ou um desenho animado que não perdia por nada? Ai, eu amava a televisão. Mesmo que a gente não tinha. Era preto e branco, né? A do vizinho. A do vizinho. A do vizinho. A gente não tinha. Mas a do vizinho era preto e branco. E aí ele convidava a gente para assistir, né? Então a gente começou assistindo lá. A gente assistiu o Faustão, que Faustão não é da agora, gente. É bem antigo o Faustão. Com certeza. Sabe? Por gerações. Senti muita falta agora que ele acabou, né? Acabou o programa dele, na Pelo verdade. menos na BK. Ainda mais. Não vou falar o nome da emissora que nós estamos pagando. A senhora assistia também Então. Chacrinha, que não foi da minha época. Assisti Chacrinha. Aquilo muitas era programa vezes. infantil. Não era, mas era. A gente assistia. Não tinha maldade na época. Não, não tinha essas maldades. A
a criança falar pornografia, palavrões. Não tinha isso não. No meu tempo assim, onde eu morava, não existia isso não, sabe? Sim. Eu não via ninguém falando não. Então vocês assistiam Chacrinha Então, e de desenho? Assistia Chacrinha, assistia Faustão e assistia He-Man, que era o desenho da época, Aquele, né? Eu tenho a força. Thundercat, que era da época, e Caverna do Dragão. Se deixar, eu assisto até hoje. Eu assisto até hoje porque eu gosto mesmo. Lembro os bons tempos. E as E músicas? Timão e Bumbá. Esse Esse é um clássico. Acho que até a minha geração pegou. Com certeza. gosto demais. E as músicas da época? Eu lembro que a senhora gostava muito de Sandy Júnior. Eu gosto muito de Sandy Olha, Júnior. Sandy Júnior, Zezé de Camargo e Luciano, Criança. Leonardo. Criança, eu ouvia muito. Muito, muito, muito. Acho que vem nos meus pais, né? Sim. Que eles ouviam, aí eu ouvia e gostava. Na sua casa tinha rádio? Tinha. Olha, a gente não pode ter televisão, mas rádio tem que Não ter. pode faltar. Tem que ter um radinho. Radinho a pilha. Sim. É Aqueles da bem época. antigos. Pequenininho. Meu pai carregava um no bolso. Você tinha algum animal de estimação quando era criança? Sim, tinha um cachorro. Mas criança, já tá dizendo, né? Criança levada. Levei o cachorro pro rio, ele era pequenininho. E aí achei bonitinho. Eu não sabia que cachorro nadava, na verdade, né? Sim. Mas eu peguei o cachorro novo e coloquei no meio do rio e ele veio nadando. Então eu achei bonito e fui lá e levei ele lá no meio de novo, né? Pra ele vir nadando. Ele fez o que? Encheu a barriga de água, o bichinho. Meu Deus. Aí não conseguia mais ficar em pé. Aí eu levei pra casa, enxuguei, botei ele na calçada pra enxugar com o sol. Ele caiu e morreu. Caiu duro. Meu Deus. Foi meu primeiro animal de estimação e foi meu primeiro animal que eu enterrei, que disse que não pode enterrar, né? Mas esse eu enterrei. Tava com dó o bichinho. A senhora chorou? Muito. E era pretinho ele. Oh, meu Deus. É uma tentação. Depois disso teve outros? Tive, mas já mais velha, né? Mais velha, não criança mesmo. Não. E se desse criança, a senhora ia fazer Mas alguma meu coisa? próximo não foi cachorro, foi um... Hamster. Gente, eu acho que eu era assassina de bicho. Por quê? Puxa, Primeiro foi mano. meu cachorro. Eu matei afogado. Depois eu tive um casal de Hamster. Isso. Eu não sei, eu acho que eu tenho um dedinho podre para animal. Não, os nossos estão vivos. Aí eu levantei, eu limpando a casa, levantei, eles eram brancos, lindos. O casalzinho de... Eu chamava rato, né? Eu dizia que era rato branco. Rato, gente chique. É rato branco. Aí fui levantar o sofá, quando o sofá baixou, foi puf na cabeça dele. Aí matou o bichinho. Aí eu não tive sorte. Seus pais deveriam ter proibido. Depois eu mas- tive a tartaruga, né? A tartaruga, eu encontrei ela morta na cortina. Ela enrolou o pescoço no fio. Ah, não foi sua culpa. Ai, mas eu deixei o fio ali, ou eu deixei a tartaruga rolando, não sei. Então, aí depois dessa tartaruga, eu tive outra tartaruga, né? Já grande. Aí perdi ela no quintal, fui tocar fogo nas folhas e queimei ela. Essa eu lembro. Essa Tá. senhora já estava casada com filhos. Então, esses foram meus animais. A senhora era terrível, viu? Misericórdia. Você já teve. Quando era criança, a senhora teve um melhor amigo? Sim, tive uma amiga de infância e tive outra na adolescência. A amiga de infância mora aqui, né? Olha que coincidência. Casaram, saíram das suas cidades e vieram parar no mesmo local, uma na frente e outra atrás. Isso mesmo. E a da adolescência mora aqui também. Eu conheci aqui, foi quem me mostrou a Areia Branca, né? Sim. Que eu não conhecia.
E hoje ela não mora aqui, mas a gente Eram bem boas amigas. boas amigas. Lembra do que vocês costumavam fazer juntas? A da infância? A da infância nós ia pro Rio junta, ia pra escola junta, ia buscar goiaba do pasto juntas. Então a gente, nosso lugar de ir era isso. É isso. Chamava todo mundo, juntava com seus irmãos que não eram poucos. Todo mundo ia buscar goiaba, genipapo, adicuri. Ai, a Nicolina, deve ser. Havia algum passatempo ou atividade especial que você adorava fazer na infância? Atividade Sim. Alguma coisa na infância que a senhora gostava muito de fazer? As coisas que eu gostava de fazer é o que eu já disse, né? Ir pro Rio, ir pra escola, que a gente gostava, ir pra roça. Fazer suas comidinhas, olha, de fato. Fazer, que era uma brincadeira, né? Sim. A gente brincava, fazia as comidinhas. Tudo que minha mãe fazia na casa, nós fazia na nossa casinha. E cada uma tinha a sua no quintal. Então, a gente ia buscar lenha, mas nosso pai. Dona de casas mirins. Isso. E eu gostava muito de ter muitos filhos. Então eu tinha 10, 12, 13. Ainda bem que a vida só deu 3. Porque senão ia ter um monte de irmãos. Qual foi o maior desafio ou dificuldade que você enfrentou durante sua infância? O desafio era ir para a escola. Era longe, cansativo de ir todo dia. Então às vezes desanimava. E aí vocês preferiam ficar em casa? Mas aí o desafio nós temos que vencer, né? Sim. Então nós tínhamos que ir todo dia. Seus pais te incentivavam a ir para a escola? Ou pra Ele dizia, se não for, apanha. Tem incentivo melhor, gente? Os pais deveriam fazer isso hoje em dia. Verdade. Então, para encerrar a nossa entrevista, a senhora trocaria a sua infância, a infância que a senhora teve, pela infância que nós, seus filhos, tivemos? Não. Por que não? A infância dos meus filhos é com a tela de celular na cara. Ai, Uns usa, mas vou explicar. Uns usa para o bem e outros usam para o mal. Então, celular hoje em dia, se não souber usar ele adoece a pessoa, sabe? Seja ele computador, seja ele televisão, seja ele celular, qualquer tela adoece, se não souber ver as coisas boas da vida. E antes não tinha maldade, hoje tem muito. Maldade. Por trás da tela, na frente da tela, pessoalmente. As pessoas estão muito mudadas, mudou muito. Antigamente, com certeza. Antigamente a gente não tinha televisão, a gente não tinha celular, a gente não tinha luz. E a gente vivia bem. Vivia bem. Hoje, A gente não o reclamava. povo tá gritando no meio da rua. A gente não reclamava. Tem coisa mais linda do que a luz da lua? Não. Não tem. A gente forrava um pano assim grande aí, no meio do terreiro, no terreiro mesmo. E ficava na luz da lua. Que lindo. E vivia super feliz. Meu pai contava as histórias. Não tinha televisão, não tinha tela. Era história contada de boca. Nunca pelo que ele lembrava. Histórias. Ou pelo que ele inventava. Não era inventado não, eram histórias que ele já tinha passado. Com a mãe dele, que brigou com bruxa. Realmente ele brigou com a bruxa. Socorro! Eu queria... Só que a bruxa da época não era como no desenho de hoje, né? Uhum. Era uma Não bruxa uma pessoa. Não era uma fantasia, né? Porque criaram uma fantasia. Isso. Era uma bruxa mesmo. A sereia já cantou para meu pai. Aquele canto que diz que leva para o fundo do mar. Socorro! Então, era histórias vividas e contadas por ele. Sim. Ele morreu, mas deixou muita coisa boa, muitas lembranças que ele contava. Tá? Exato. Então é isso. Te agradeço pela contribuição no meu trabalho. Tá liberada. Eu sempre participando, né? Sim. Mas tudo bem. Mas tudo Tô bem pagando mesmo. mico. Não. Então, tchau, tchau. Tchau.